Olá, eu me chamo Guilherme Puchalski Teixeira, sou sócio da área empresarial aqui da Garrasta Azul Advogados. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre startup, quais as suas vantagens e quais as suas desvantagens. E se você quiser obter mais informações sobre este assunto ou qualquer outro tema relacionado à área do direito, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Startup sempre foi associada à constituição de uma empresa nova. Ela teve um grande boom a partir do desenvolvimento dos negócios.com na área da tecnologia. Esse termo startup, ele também sempre teve associado a uma ideia nova, a inovação. Então são empresas novas a serem constituídas que partem de uma ideia inovadora. A startup nada mais é do que uma sociedade para desenvolver um negócio novo. A diferença dela é que é uma sociedade que se desenvolve com base em uma ideia nova, que tem um custo baixo e um grande potencial de crescimento, especialmente por duas características dela, que são o ganho em escala e o ganho repetível. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais essas ideias mais adiante. A essência de uma startup é um modelo de negócios inovador. Esse é o grande diferencial dela. A startup geralmente tem uma base tecnológica, mas ela não necessariamente precisa ser do ramo da tecnologia. Ocorre que esse tipo de empresa, por trabalhar na plataforma web, ela tem um ganho escalável maior. Então é esse modelo de negócio inovador o que gera valor à startup. Ao lado das suas particularidades, a startup ela também está sujeita a incertezas e a riscos, assim como qualquer outra empresa. E é por isso que ela também precisa da necessidade de uma assessoria jurídica. O nosso primeiro ponto é como reduzir as incertezas da startup. Bom, do ponto de vista jurídico, nós temos que procurar proteger e acomodar os interesses dos sócios investidores e dos sócios que desenvolveram aquela ideia. Então, juridicamente, o instrumento principal que se tem para acomodar esses interesses diversos é a elaboração do contrato social da startup. É nesse instrumento que nós vamos, então, reger qual a participação de cada sócio, qual sócio será o administrador, qual a retirada de lucros de cada sócio, quais as responsabilidades de cada sócio. Após a elaboração do contrato social, a preocupação jurídica volta-se em relação a todos os outros contratos que serão assinados, com prestadores de serviço, com terceiros, com fornecedores. Então, a assessoria também tem que se dar nessa diversidade de contratos que forma, então, essa teia de contratos que vai ser o núcleo da atividade dessa empresa nova. Uma outra característica importante é que em uma startup as mudanças são muito frequentes, mais do que em qualquer outra empresa. Então a necessidade de negociação, revisão e até mesmo rescisão dos instrumentos, ela é muito frequente. É nesse ambiente de mudanças frequentes que podem estar presentes riscos excessivos e vantagens ou desvantagens exageradas. É por isso que esse acompanhamento em relação aos contratos é muito importante. A partir de um certo ponto, onde essa ideia já deu certo e a startup está em plena atividade, começam a surgir outras preocupações e outras questões que justificam uma assessoria jurídica mais de rotina, digamos assim. Contas a pagar, contas a receber, gestão de pessoal, eventualmente o registro dessa marca, o registro de uma patente. Acho bom a gente também ilustrar, né? Podemos dar dois exemplos clássicos de startups ou de ideias inovadoras. Uma delas foi o modelo Google, né? Onde se remunera por clique. Então, essa é uma ideia inovadora que tem um custo baixo e um alto potencial de escala. Um outro exemplo é nós pensarmos aí em uma empresa que fabrica DVDs. Quanto mais DVDs ela vender, mais ela vai ter que fabricar. Então, o custo vai acompanhando o faturamento. Uma outra ideia inovadora seria disponibilizar esse conteúdo via streaming ou nas nuvens, né?
e então, por acesso, a cada acesso vai se remunerando. Então, essa remuneração por acesso, ela não necessariamente vem acompanhada de uma despesa na mesma escala da receita que está sendo gerada. Vamos conversar um pouco sobre as vantagens que a startup oferece. Uma essência da startup é o potencial de crescimento acelerado. E para isso, ela tem que se basear em ideias inovadoras, em um modelo de negócio inovador. Então essa inovação, ela vai estar presente no produto em si, na forma de entregar esse produto, na forma de utilizar ele, e a inovação tem que ser sempre comparada com o mercado convencional. Então é comparando com os concorrentes convencionais que vai se ter uma ideia da importância e da relevância da inovação. Um outro elemento chave para o sucesso de uma startup é que ela seja escalável. Ser escalável significa o potencial para o crescimento dos resultados sem que o crescimento do custo seja proporcional. E nessa escala de multiplicação é importante que não se perca o modelo de negócio. Mais uma vez, a gente pode pensar nos serviços streaming, onde você tem aquele conteúdo disponível para quantos acessos se façam necessários. 1.000 acessos, 100.000 acessos, 1 milhão de acessos. Um outro elemento chave para o sucesso de uma startup é se pensar um modelo de negócios que seja repetível, ou seja, que ele seja multiplicável para um sem número de interessados ou de clientes, sem a necessidade de uma customização, de uma modificação sob medida para cada cliente. Uma outra característica importante para o sucesso dessa ideia inovadora é a automação, a capacidade do seu desenvolvimento sem um grande investimento em pessoas. Por exemplo, uma das ferramentas mais comuns é a utilização de contratos eletrônicos, que vai dar uma agilidade muito grande no volume de contratações. Essas contratações não vão precisar se dar de uma forma física, presencial, e sim mediante o uso dos contratos eletrônicos e da segurança que pode se ter a partir daí. Então, nas startups, o contrato eletrônico ele entra como uma ferramenta muito importante com o seu potencial de multiplicar o volume de contratações à distância. Então, se nós combinarmos todas essas características de ganhos em escala, de produto repetível, de automação, de contratos eletrônicos, o que nós temos? Uma empresa com um grande potencial de crescimento rápido, estamos falando em menos de um ano. São essas razões somadas que despertam interesses dos investidores. É por essa razão, atrás dessa inovação, deste produto inovador, que os investidores injetam esse capital de risco, atraído pelo grande potencial de lucratividade desses negócios. Agora nós vamos falar sobre 4 passos essenciais para se ter uma startup de sucesso. Bom, o primeiro deles é encontre um problema para ser resolvido. Ou seja, deve-se identificar no mercado uma necessidade ou uma facilidade que o mercado esteja precisando. Se nós formos ver os cases de sucesso de startup, eles sempre vêm resolver uma queixa, uma reclamação do consumidor, onde o mercado tradicional não está resolvendo bem. Isso já nos traz à lembrança o caso do Uber, né? E da insatisfação que todos tínhamos em relação ao serviço de transporte público. Então, bem identificando o problema, nós conseguimos identificar qual a relevância da solução trazida e qual o mercado envolvido, qual o universo de pessoas interessado nessa solução. O segundo passo é contar com uma equipe multidisciplinar eficiente. Como em todo e qualquer negócio, o empresário deve estar bem assessorado em áreas relevantes, como marketing, como jurídica, como gestão de pessoal. É certo que muito além de uma ideia boa, de uma inovação e de eventuais outros sócios, todo empresário vai precisar deste auxílio multidisciplinar. O terceiro passo é de validar essa solução para o problema encontrado. Ou seja, a startup, a inovação e esse novo negócio só vai se confirmar se a solução encontrada for testada e for aprovada como uma solução eficiente
da qual o mercado realmente necessita. Então tudo parte de um protótipo para se colocar em xeque, colocar em teste essa solução para ver se as pessoas ou os usuários desse serviço ou desse produto vão ficar de fato satisfeitas. Ao fazer isso, vai se conseguir também identificar bem qual o nicho, qual o segmento, né, o universo de pessoas interessado e o potencial de receita desse negócio. Aí então, tendo a confirmação de que essa solução resolve esse problema de mercado identificado, é que vai poder se conseguir precificar. E ao conseguir se precificar esse produto ou esse serviço, é que vai se ter uma ideia mais clara sobre o potencial de receita desse novo negócio. Veja que a validação dessa solução e a precificação é fundamental para se atrair investidores. Os investidores só virão com a certeza de que a solução é boa, que ela atende de forma eficiente o mercado e precificando ela, tendo uma noção do potencial de receita desse novo negócio. O quarto passo é a captação dos investimentos. Nós podemos dividir em duas etapas esses investimentos. Uma etapa inicial, onde a startup ainda é embrionária, onde se tem apenas uma ideia. Então esse sócio vai identificar outros sócios dispostos a investir um capital de risco. Então nessa etapa inicial, esses outros sócios podem ser investidores ou podem ser sócios que também estão desenvolvendo essa ideia. E aí depois nós partimos para uma segunda etapa, que é a etapa onde já foram validados aqueles passos anteriores, o protótipo já foi testado, o produto teve boa receptividade, então a gente passa a um novo investimento. Bom, já em uma segunda etapa, com essa ideia sendo testada e tendo dado certo, o negócio já mais estruturado, aí se parte para um novo tipo de investidor. Esses investidores, eles já passam a investir em uma ideia que tem tudo para dar certo, que já foi testada. Então nós estamos falando dos investidores anjo ou dos fundos de venture capital, que são fundos mais propensos ao risco, né, ao investimento em negócios novos. Esses fundos, então, eles são mais propensos, mais abertos ao risco. Eles vão investir parte do seu valor em uma empresa nova, com esta ideia nova. Bom, pessoal, a ideia foi trazer algumas informações, alguns esclarecimentos e as principais características sobre esse tema startup que tanto tem se falado. Se você ficou com alguma dúvida ou precisa de algum esclarecimento, entre em contato.